O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, vocês que estão aqui ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e pelo canal no YouTube, é bom nós sempre esclarecermos uma coisa, e talvez até uma forma de catequese. Poucas pessoas sabem que uma das nossas missões, como padres, principalmente aquele que está à frente de uma comunidade, de um local específico, como eu estou aqui diante do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, ou se eu estivesse numa paróquia, nós temos como missão rezar sempre a missa para o povo, na intenção de todo o povo. Por isso que, com frequência, deveria isso pelo menos acontecer todo domingo, uma das missas não tem intenção nenhuma. Não tem lista, não tem nome, não tem... porque é para todo o povo. Se é para todo o povo, implica inclusive para aqueles que a gente gostaria de colocar na lista. Hoje, por exemplo, essa missa ela tem a intenção, todas as vezes que eu estiver celebrando a missa, e vocês verem que não tem nenhum nome sendo citado, podem ter a certeza, é para todo o povo. Para todo o povo do estado de Minas Gerais, do Brasil, enfim. E como nós precisamos que o nosso povo, e aqui quando eu falo povo, eu falo de todos os batizados, compreendam a graça do mistério da cruz e ressurreição de nosso Senhor. Precisamos de um esclarecimento muito grande, porque apesar de nós todos podemos ser, inclusive, muito religiosos, podemos ser o exemplo do homem e da mulher religioso que está apresentado no versículo 1 do capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, na figura de Saulo, antes de ser chamado de Paulo. Saulo. O versículo 1 vai dizer: Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Só respirava ameaças e morte. Respirar é uma das coisas das quais nós não podemos abrir mão, né? Se alguém abrir mão de respirar, cuidado. Tenha muito cuidado, porque provavelmente não vai durar mais do que 10 minutos. Respirar é algo vital, não é opcional. Faz parte da condição pela qual nós vamos nos manter vivos. Essa expressão só respirava ameaça e morte quer dizer que parte daquilo que sustentava e movia a Saulo era o desejo de ameaçar, perseguir, destruir. Uma pessoa que só respira morte e ameaça é uma pessoa que não tem outra visão na sua história senão espalhar morte.
É uma expressão muito forte essa. Não é qualquer expressão. E Lucas ele tem o cuidado de colocar determinadas palavras com sua entonação perfeita. Um homem que só respira a morte e que vai se encontrar com Jesus Cristo no caminho de Damasco e que poderá ser outra coisa na história. Como respirar é parte vital e condição para sobrevivermos, comer também o é. Ninguém vive de brisa. São raras, muito raras as pessoas na tradição da igreja que viveram de se alimentar da Eucaristia. O restante de todos os outros sobrevivem de arroz, feijão, salada, carne. Quando dá, né? Porque a carne está tão cara que, nossa Senhora, Jesus amado. Quando Jesus diz, quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, ele está usando uma expressão também com bastante força para significar, ao contrário do respirar, ameaça e morte, quem se alimenta de sua carne, quem se alimenta de seu sangue, tem a vida eterna. Ele está falando muito mais do que simplesmente só comer alguma coisa. Ele está querendo dizer, quem não encontra sustento na sua história, na minha vida, não vai ter a vida eterna. E não tem por que ressuscitar no último dia. Porque, se formos como Saulo, respirarmos ameaça e morte, vamos eternizar a morte? Vamos eternizar o que não é bom? E aqui está uma chave interessante. Vida eterna, me lembro que no ano passado eu esclareci muito, vida eterna é a vida que não tem fim, é a vida de Deus, que não tem princípio nem fim. Ter a vida eterna significa entrar na vida de Deus. Como alguém pode dizer que entra na vida em Deus e sua história só causa ameaça e morte? E aqui é muito interessante que nós temos no nosso contexto atual alguns que, dentro e fora da igreja, respiram ameaça, morte, maldade, maledicência, covardia, crime. Porque, afinal de contas, quando alguém espalha uma mentira ou viola o direito de imagem de alguém, ele comete crime. Quando alguém difama outra pessoa, ele comete injúria. Quando alguém entra dentro de um canal, como entraram no nosso, e nós estamos correndo atrás, junto com um processo jurídico para isso, comete crime. Eu não me espantaria se fosse uma pessoa que se diz católica, nem cristã. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque é importante nós termos atenção ao tipo de sustento que nós estamos procurando na nossa história. Podemos buscar o sustento como Saulo, respirar ameaça e morte. E vejam que enquanto Saulo respira ameaça e morte, o que ele espalha ao seu redor é morte, é ameaça, é perseguição. É exatamente o que acontece com a figura de Estevão. Estevão tem o seu corpo apedrejado, e o seu corpo apedrejado é colocado aos pés de Saulo. Felipe, do evangelho de ontem, da primeira leitura de ontem, respira vida e procura fazer o que o Senhor lhe pede. E ele comunica a vida e uma nova história a um eunuco que seria impedido por vários motivos de pertencer ao povo de Deus. E ele dá a esse eunuco a vida em Cristo, pelo batismo. De fato, quem não se alimenta de Cristo
corre o risco de se alimentar de outra coisa. Precisamos ter atenção, porque a fome que podemos ter no nosso tempo, ela pode ser ocasionada não porque Deus deixou de nos sustentar, não porque Deus deixou de nos dar a sua palavra, o seu corpo. Pode ser simplesmente porque nós escolhemos ou entramos num caminho onde a nossa refeição exclua nos alimentar de Cristo e nos alimentar da ameaça, morte, maldade, maledicência, perseguição, descompromisso, falta de juízo, tudo aquilo que já faz o estrago suficiente e não precisa de mais um fazendo propaganda. Basta olharmos ao nosso redor e olharmos os nossos jornais, olharmos as nossas referências. Pensemos, porque se o mundo se alimenta de outra coisa, que não é Cristo, resta saber o que nós estamos oferecendo para que o mundo se alimente. Nós, todos, não alguns, nós, todos. Que o Senhor nos ajude a discernir bem o que tem sustentado o nosso caminho como discípulos. E tomara que como discípulos de Cristo. Porque quem respira ameaça e morte não se alimenta de Cristo e definitivamente não é discípulo de Cristo.